Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aí está, meu Pai, a Tua palavra neste momento, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, Senhor Jesus, venha falar conosco. Senhor Jesus, a voz é minha, mas a palavra é Tua, Senhor Jesus, pelo poder do Teu sangue. Derrama no Teu poder agora, Senhor. Toma minha boca agora, Senhor. A voz é minha, mas a palavra é Tua, Jeová. Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis assentar e louvar o Senhor nosso Pai. Aleluia. Meus irmãos, aqui, esse capítulo, meus irmãos, no tema desta campanha, a descida do Espírito Santo. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, que os discípulos iriam receber a virtude do Espírito Santo. Os irmãos podem ver em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, que Jesus falou que eles seriam testemunha. Será que hoje nós somos testemunha de Jesus? Porque a pessoa, meus irmãos, que recebe o Espírito Santo, ela experimenta um avivamento em todos os sentidos. Eu quero trazer um tema dentro desta campanha chamado avivamento. O que o avivamento produz em nossa vida espiritual? O avivamento, meus irmãos, não é simplesmente eu falar línguas estranhas. Claro que isso faz parte. Nós que somos pentecostais falamos línguas estranhas, né? Alguns têm manifestações, né, de pular, enfim. Deus, ele usa cada um de uma forma. Mas o avivamento, meus irmãos, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais abrangente do que isso, do que uma simples manifestação. Glória a Deus, aleluia. O avivamento, ele produz o quê? Ele produz a união de uma igreja. Você pode dar glória para essa palavra? Porque o que eu aprendo, meus irmãos, com esse capítulo aqui? A Bíblia diz que Joel tinha profetizado lá no Velho Testamento, no capítulo 2, no versículo 28. Ele falou ali que ia dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos, onde estavam ali naquele cenáculo reunido 120 crentes, né? Claro que tinha muito mais pessoas ali, só que muitos, como Jesus falou, ficai em Jerusalém, Jerusalém quer dizer a casa de paz, a casa de Deus, aonde se busca a Deus, aonde se recebe os dons de Deus. E o Senhor manda falar, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, você, aleluia, veio aqui na minha casa, porque aqui é a minha Jerusalém. Você pode dar glória por essa palavra? Aqui é a minha Jerusalém, aonde eu vou derramar muitos dons sobre a minha igreja na terra, aonde eu vou derramar um avivamento, aonde eu vou derramar uma bênção, aonde eu vou derramar dom neste lugar. Mas a igreja, ela precisa, para receber o avivamento, ela precisa estar em união. Por quê, meus irmãos? Se tiver em desunião, não tem como. A igreja não cresce na base, na desunião. A igreja cresce na união. Por isso que a Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. É claro, meus irmãos, que o Senhor, ele pode operar quando tiver um aqui sozinho, se um começar a orar, ou ele pode também manifestar, porque ele não precisa necessariamente da presença de uma multidão para poder operar, porque quando ele quer operar, ele opera. O Senhor manda pregar para a igreja aqui. Se eu, aleluia, se o Senhor
milagre na tua vida, de avivamento. Aleluia, Ele quer avivar as tuas raízes, Ele quer avivar a tua vida espiritual. Você que muitas das vezes, por causa da luta, por causa da prova, por causa da adversidade, você não tem mais a força para buscar o Senhor. Você muitas vezes tenta, mas você não consegue. O Senhor está falando: fica na minha igreja, fica na minha casa, meu filho e minha filha, fica na minha Jerusalém, aleluia, fica na minha casa, porque aqui é onde você vai encontrar refúgio, aqui é onde você vai encontrar paz, aqui é onde você vai encontrar avivamento para a tua vida. Aí, meus irmãos, muitos desistiram, mas aqueles 120 perseveraram. Nós precisamos perseverar, meus irmãos. Você quer uma bênção do Senhor, você quer receber um avivamento, você continue perseverando, continua buscando, continua clamando, porque a Bíblia fala, meus irmãos, principalmente nesses últimos tempos, que nós devemos orar sem cessar, em todo momento, é dentro do ônibus, é dentro do nosso quarto, é dentro da nossa casa, é na rua, é em todos os lugares. Mas eu vou orar em voz alta dentro do ônibus? Não. Mas que o teu pensamento esteja ligado com Deus. Olha, meus irmãos, o Senhor está falando que Ele gosta de Ele quer ter particular com o crente aqui, viu? O Senhor está mandando pregar que o Senhor, Ele sente saudade de ter um particular com a igreja dele na terra. E é claro que se você busca mais, você vai receber mais. O filho, meus irmãos, que tem intimidade com o pai, ele recebe uma atenção especial. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja muitas das vezes pensando em parar, não faça isso. Não faça isso, porque Jesus ele está voltando. Porque você vai ver ali nos discursos de Pedro aqui, quando chega no versículo 42 do mesmo capítulo 2 de Atos, ele fala realmente que a igreja vivia em unidade. Ele diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! Partir do pão é você ajudar os necessitados. E também nós podemos contextualizar que é na ceia também, porque é na ceia que nós estamos unidos, que está toda a igreja reunida ali para participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas essa união não pode ser só no dia da ceia. Tem glória por essa palavra, meu Deus? Essa união entre os crentes, vou pregar o que Deus está mandando. Essa união entre a igreja, ela tem que ser contínua, constante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele derrama as bênçãos dEle continuamente sobre a nossa vida. Não é só no dia da ceia. Deus, Ele todo dia está te dando livramento sem você perceber. Todo dia Ele está derramando bênção na tua vida. Ah, mas tem muita luta, muita prova, muito espinho. Tem sim, porque a caminhada com Deus não seria fácil, meu irmão, minha irmã. Mas o Senhor fala que aquele que se une, aquele que tem o amor no coração, aquele que tem a caridade no coração, não só da boca para fora, mas que realmente pratica a caridade, ele recebe vitória da minha parte. Pode louvar a Deus conforme Deus. Porque às vezes, meus irmãos, a gente vê no seio da igreja hoje pessoas que falam em língua, mas são mau caráter. Pessoas, meus irmãos, que falam em língua, mas estão às vezes em adultério, estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor, estão fazendo coisas, meus irmãos, que o Senhor tem ficado entristecido. Então a pessoa que está assim, ela não experimentou o avivamento ainda. Porque o avivamento é em todos os sentidos. Pode-se falar em línguas? Podemos.
Podemos ter algumas manifestações corporais? Sim, podemos sim. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos ter acima de tudo é caráter cristão. É caráter, meus irmãos. É alguém olhar para nós e dizer: olha, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele fala conosco, porque ele é uma pessoa real, pura, distinta e verdadeira. Ele se entristece. Ele, meus irmãos, quando nós pecamos ou fazemos alguma coisa que desagrada o Senhor, ele já fala: não. Ele se entristece, o crente também se entristece. Mas, meus irmãos, o crente que busca verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade, que busca o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele é um crente honesto, ele é um crente de caráter, ele não é um crente que fala mal de um de outro, ele não é um crente, meus irmãos, que fica julgando aquele, julgando esse. Ele, quando vê o seu irmão errado, se ele pode aconselhar, ele aconselha. Se não, ele dobra o joelho e ora. Aleluia! Por essa palavra, meus irmãos. Olha só, ele é manso quando ele tem o Espírito Santo. Ele é manso. Ele não leva tudo a ferro e a fogo. Eita, Deus te. Vou pregar o que Deus está mandando. Porque o apóstolo Pedro, meus irmãos, quem que era Pedro? É o próprio Pedro aqui que negou Jesus, que está agora fazendo esse discurso aqui em Atos capítulo 2. Porque quando os discípulos receberam o Espírito Santo, e olha que coisa interessante, quando eles estavam assentados no mesmo lugar, reunidos, a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente, impetuoso, quer dizer, com grande ímpeto, com grande força, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos língua repartida como que de fogo. E aí, meus irmãos, eles falavam língua terrena aqui, diz o contexto, porque os que estavam ouvindo falaram assim: mas como? Não são galileus esses que estão falando? E como nos ouvimos falar em nossa própria língua? Então tinha gente ali da Panfilha, da Capadócia, que eram cretenses, que eram judeus, que eram prosélitos, enfim, tinha gente de todas as nacionalidades do mundo. E eles falaram estes idiomas, ou seja, eles falavam idiomas terrenos, quer dizer, seria hoje assim uma pessoa que é brasileiro, por exemplo, falar inglês sem ter estudado. O Espírito Santo, ele pode dar essa capacidade para a igreja também. Sabe por quê? Que às vezes Deus dá a capacidade para poder o evangelho se expandir em toda a face da terra. O Espírito Santo faz essa obra também, meus irmãos. Se você crê, você recebe também. Deus, ele está desenterrando, aleluia, talento de crente aqui. Ele está derramando capacidade na vida de crente aqui, para você, aleluia, pregar o evangelho e atravessar a fronteira. Ah, irmão, mas eu não sei falar, mas o Senhor pode preparar, que você vai falar outros idiomas também. Agora é claro que existem pessoas que estudam outros idiomas, pode estudar também, não tem problema. Mas se não tem condição, o Senhor prepara tudo, meus irmãos. O Senhor prepara tudo. Mesmo você não sabendo falar idioma, o idioma do local, o Senhor prepara intérprete, o Senhor prepara tudo, meus irmãos. Aleluia. Por causa dos fundadores da Assembleia de Deus aqui do Brasil, que chegaram aqui em 1910, Daniel Beck do Navinga, eles falavam inglês e eles não sabiam falar uma palavra em português, mas tinha as pessoas que interpretavam eles. Então, meus irmãos, olha como que foi uma igreja que cresceu grandemente. A nossa igreja também é um exemplo, a igreja de Deus e Amor. Missionário Davi Miranda era um homem simples, que não tinha, acho que mal o cara no ano primário. E olha quantas almas que Deus usou para ele ganhar. Ou seja, quantas almas que ele ganhou através das suas pregações. Um homem que não tinha nem letra. Meus irmãos. Pedro, por exemplo, ele era um indouto, ele era um pescador de peixe. Mas o Senhor falou
falou para ele: você vai deixar de pescar peixe e vai começar a pescar homem. Então o Senhor está falando: igreja minha, eu chamei a minha igreja para uma batalha. E saiba, aí você pode falar: mas e a minha situação material e financeira? O Senhor manda falar: não te preocupa não, faz a minha obra, se lança na minha presença, porque da tua situação cuido eu. E aquele povo ficou espantado, porque a Bíblia diz que eles falavam conforme o Espírito Santo conseguia que falasse, e muitos que estavam ali falaram: mas peraí, esses homens não estão bêbados, esses homens parecem que estão bêbados, porque já era a terceira hora do dia, quer dizer, era as 9 horas da manhã. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: aquele Pedro lá que negou Jesus, falou: não, varões galileus, eles não estão bêbados não. Hoje está se cumprindo a promessa e a profecia dita pelo profeta Joel. Joel 2:28. Só que hoje, meus irmãos, o Espírito Santo ainda continua sendo derramado. O Senhor fala que haverá um avivamento antes da volta dele para buscar a igreja dele na terra. Você crê que Deus está derramando esse avivamento aqui hoje ou não? Você crê? Então receba a igreja do Espírito Santo. O poder de Deus, que o Senhor está derramando avivamento nesse lugar. Glória a Deus. O Senhor está derramando o avivamento neste lugar. Quando o crente é avivado, a sua vida muda por completo. Ele fala em línguas, mas ele também tem o amor, tem a caridade. Ele também tem a mansidão, ele tem a alegria do Espírito, ele tem a temperança. Ele não cumpre os desejos da carne. Aí, meus irmãos, Pedro ele fala que na vida do Senhor o sol iria se escurecer. Isso vai acontecer. Sinais da volta de Jesus está aí, meus irmãos. Mateus 24:12. O amor de muitos está se esfriando. Mas eu creio, meus irmãos, que parte da igreja que está aqui dentro não deixou o amor morrer. Não deixa o amor morrer pelo seu irmão, não. Não deixa o amor morrer, não. O Senhor está falando que a partir dessa palavra aqui que Ele está mandando hoje aqui, Ele está, aleluia, aquecendo mais o teu amor pelo teu irmão. Essa palavra aqui não é uma palavra, meus irmãos, para te deixar assustado, nem para te deixar com medo, não. Mas é para a igreja se aquecer um pouco mais. Porque o Espírito Santo é que faz essa obra. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles pregaram por todos os cantos, foram até açoitados por amor ao Evangelho. Mas pregaram, meu pai, meus irmãos, pregaram a palavra nos 4 cantos, se acharam dignos e honrados de ser levados até a presença de um concílio. Falaram para ele: ó, vocês param de falar do nome desse tal de Jesus aí. Ele falou: não. Porque o crente, meus irmãos, que tem o Espírito Santo, ele sabe quem está com ele, viu? Aleluia. Ele sabe quem está com ele e quem está ao redor dele vê também. O que está ao redor dele, o que passa por ele, ele não precisa nem abrir a boca. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo brilha na vida do crente. O Espírito Santo brilha nele. Saiba que aonde você está andando, meu irmão, minha irmã, seja na rua, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, seja no teu bairro, seja onde for, o Espírito Santo vai contigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo
Então, quarta-feira vai ser o 7 dias dessa campanha. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, vai ser uma bênção. Louvado seja Deus. Conto os irmãos e irmãs aqui, né? Na quarta-feira. Vamos receber o pastor Vital. Depois ele vai passar para o pastor vai dar uns anúncios e vai fazer a oração da fé. Vai ser bênção. Vamos receber o pastor Vital.